Olá a todos. Hoje eu vou falar para vocês sobre um pouco de temperatura e corrente de Ripple. Não é algo que vocês precisam saber agora, então eu vou explicar bem por cima, é algo que vocês vão ver em eletrônica analógica 1 e 2, mas é só para vocês terem uma noção, para eu poder explicar certas coisas de capacitores. Então eu tenho aqui de novo, aquele meu circuito, é um ah, retificador de onda por ponto. Ele converte uma tensão de 127 graus, 127 volts, né, para 5 volts, se eu não me engano, é 5 volts DC. AC para DC, né, alternada para contínua. E eu tô aqui só para mostrar o que é a corrente de Ripple. A corrente de Ripple, ela é o que sobra da corrente AC, normalmente é isso, né? A parte senoidal da corrente contínua que sobra da corrente alternada quando você converte. Por exemplo, isso aqui é a corrente contínua de saída aqui. E ela tem uma variaçãozinha, né? Isso é o ripple, né? Isso aqui gera uma corrente variada de ripple. E tem como você eliminar isso aumentando essa capacitância aqui, reduzir, né? Fazer uns filtros e tudo mais. Mas vocês não estão sabendo disso agora, é só para saber o que ela é, né? Para eu poder explicar certas coisas para você. E qual que é o problema dessa corrente? Um deles. Eu falei aqui que a causa dela é essa conversão. Existem outras causas, essa é só a mais comum, eu acho. Pelo que eu sei, né? Posso estar errado, talvez. Bom, enfim. E o que ela causa? Bom, ela pode causar várias coisas, mas o mais importante é que ela vai gerar um aquecimento a mais no teu circuito, aqui no final, né? Ela vai fazer ele dissipar mais energia. E no capacitor aqui, por consequência, também, né? E é isso. Agora vamos falar da opa, temperatura nos componentes, principalmente nos capacitores. Como a gente tem a resistência série equivalente do capacitor, o ESR, né? Devia ter um resistor aqui em série com esse. Ele vai dissipar uma energia resistiva ali. E quanto maior for esse resistor equivalente do capacitor, a resistência do capacitor, maior vai ser essa energia dissipada pela corrente de Ripple. Isso é um detalhe importante. Isso aí a gente vai usar para classificar lá, para entender a aplicação dos capacitores de tântalo. E por que a temperatura é ruim, né? O aumento de temperatura é ruim, e a dissipação de energia a mais? Bom, o mais básico é porque você vai estar consumindo mais energia do que o necessário. Tem uma perda maior ali no teu circuito. O outro problema é isso aqui. Isso aqui é uma equação, é baseado se eu não me engano, numa empresa, né? XP Power, baseado na equação de Arrhenius. Eu não lembro exatamente qual é, eu acho que é essa aqui. Basicamente, o que essa equação diz é que a cada 10 graus de temperatura em Celsius que você diminui na operação de um componente, você dobra o tempo de vida deles. E é exatamente isso. E a cada 10 graus que você aumenta de temperatura, ele diminui pela metade o tempo de vida. Eu sei que o gráfico tá meio estranho, ele tinha que ser uma exponencial decrescente, mas aqui a escala tá ao contrário, né? Aqui a temperatura baixa e aqui a temperatura alta. E isso é importante, né? Então, quanto menor for a temperatura de operação, maior vai ser o tempo de vida. Então, por consequência, se você conseguir diminuir esse ripple, você vai estar diminuindo a temperatura e vai estar aumentando o tempo de vida. Outra coisa que o Ripple faz, e a temperatura, né? É que o Ripple gera temperatura, né? Enfim. É... Algumas características de alguns componentes mudam conforme a temperatura. Tipo, a capacitância dos capacitores muda conforme você aumenta e diminui a temperatura. Ela é variável. Alguns capacitores mais, outros, né? E isso torna o circuito pior, né? Quanto mais variável for. E outra coisa também importante é a faixa de operação dos componentes. Porque você tem uma faixa de operação de temperatura que você tem que estar nessa temperatura para ele estar funcionando propriamente. Se ele estiver fora dessa faixa, ele não vai funcionar e pode até estragar, né? Capacitor, se você passa, ele estraga, né? Para de funcionar, né? Evapora certas coisas, derrete certas partes, mas enfim. E é isso. Essa é só uma introdução aí, esse assunto de Ripple e temperatura é muito amplo. Vocês podem estudar muito isso, dava para ter uma matéria só disso. Mas é isso.
uma introdução aí só pra vocês terem uma noção quando eu for falar do capacitor de tanto.